São Lucas, o livro de São Lucas, capítulo 12, e o versículo 58 e o versículo 59. E o seguinte: quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que ele te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te entregue na prisão. Eu te digo que não sairás dali enquanto não pagares até o último cetil. Glória a Deus. Quando eu leio essa passagem, o versículo 1 que diz: quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, nesse caso, magistrado, o Espírito Santo, procura livrar-te dele no caminho. Em outras palavras, acertar as contas com Deus, resolver as contas com Deus, porque não, para que não suceda que ele te entregue, te conduza ao juiz. O Espírito Santo não te conduz ao juiz, o Deus Pai, né? E o juiz te entregue ao oficial, aos anjos, e o oficial te conduza na prisão, ao inferno. Por quê? Porque Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário para que o homem fosse perdoado. Mas se o homem endureceu o seu coração por causa das práticas do mundo, né? Ou ficar com aquela autopiedade, dizendo: eu não estou preparado. Se você é pecador, como é que você vai estar preparado para alguma coisa? Entendeu? Se você está no corpo humano, quem prepara tudo é Deus. É Jesus que prepara e, na verdade, preparou. Porque no contexto do versículo 57, que eu não li aqui, o Senhor veio e o povo de Israel não entendeu, não atentou para isso, agiu na cegueira. E o Senhor os repreendeu por isso, por causa da cegueira, da ignorância. Porque se eles leram em Daniel, e ele dá a certeza lá da vinda do Senhor, e Jesus vem, e será que Jesus falou não foi algo que convenceu? Porque Jesus, além de fazer sinais, ele mostrou o caminho, ele mostrou quem era ele, que ele era o Salvador do mundo, que era Deus encarnado. Deu muitas provas, como nunca houve igual. Ainda tem gente que contesta, que tenta dizer que vai mudar a Bíblia, querer ensinar de si mesmo um homem pecador. Foi o que aconteceu com Herodes, por ter presenciado a morte do apóstolo do Senhor, né? Ele presenciou como foi quando ele foi fazer a prática dele, fazer o discurso político, dizendo que ele era um Deus, e o povo exalta e diz: voz de homem não, é voz de Deus. Ele não deu glória a Deus, não deu glória a quem era digno de glória, que é Deus, Jesus. Ele morreu, foi ferido ali pelo anjo do Senhor e morreu comido de bicho, é terrível. Então, como escapará a pessoa se ela não pode pagar a dívida? Ela não tem nada que o homem faça que pague a dívida dos seus pecados. Você pode fazer o que for, você pode até ficar bonzinho de repente, mas sem Jesus você não é nada. Você não será perdoado. E o preço é o inferno, é a prisão eterna. Só quem pode livrar é Jesus. Deus se fez carne para salvar. Não adianta o homem ficar usando de heresia, criar sua doutrina própria, querendo tirar a divindade de Jesus, dizendo que Jesus não é Deus. Isso vai fazer com que sua situação piore. Porque se ele que veio se encarnou para nos salvar não é Deus, quem seria? Então o próprio Deus, na pessoa de Jesus, veio nos salvar. Deus se encarnou. E é tão difícil você entender que a sua vida está em jogo, que você está brincando com a sua salvação, que se você morrer no estado que você está, você vai para o inferno. Não adianta dizer: foi bonzinho, ele era maravilhoso, e querer botar no inferno. Como teve gente que foi sepultada recentemente, que o último desejo foi mandar para Iemanjá as cinzas, um ídolo criado pelo homem, que o diabo se esconde por trás. Isso não é religião, isso é engano, isso é heresia. E tem muita gente se perdendo porque adora os demônios através de ídolo, através das práticas carnais, e aí depois quer que vá para o céu quando morre, feito um anjinho. Não vai não.
É engano. Eu não tô julgando de mim mesmo, é a palavra de Deus. O caminho é Jesus, o caminho não é religião, o caminho não é a seita, o caminho não é o ídolo. Ele não pode salvar ninguém. Só quem pode salvar o homem do inferno, da condenação eterna ou levar ao céu é quem desceu do céu e morreu e ressuscitou pela minha e sua vida. Ou você aceita Jesus como Salvador, não vai adiantar argumento dizendo que Jesus mentiu, porque mentiroso é você, porque será todo homem mentiroso e de verdadeiro, está escrito na palavra de Deus. Então arrependei-vos. O que resta é você deixar o orgulho, o que resta é você abrir o coração para Jesus, ou você abre o coração para Jesus, ou quando você morrer, você vai para o inferno. Isso não é engano, o que eu estou falando é a verdade. Arrependei-vos e crede no Evangelho, o Evangelho que não for de Jesus, disse Paulo, quem pregar o Evangelho que não for de Jesus Cristo, e inventar outro Evangelho que Moroni trouxe ou deixou de trazer, falsificando a Bíblia Sagrada, será condenado. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro evangelho maior do que esse é o único e verdadeiro. Que Deus tenha misericórdia e convença o Espírito Santo cada um dos seus pecados, revelando Jesus Salvador, para que ninguém seja condenado ao inferno. Shalom Adonai.